Nesses casos, a ansiedade pode interferir no descanso e desencadear sintomas específicos como tensão muscular, taquicardia ou palpitação, dor no peito, transpiração em excesso, dor de cabeça, tontura, sensação de desrealização e sensação de despersonalização. Amém? Amém. Para aprender a controlar a ansiedade e evitar que ela interfira na vida cotidiana, é possível buscar ajuda psicológica, terapêutica e principalmente ajuda do céu. Amém, igreja? Amém. Então, quando a gente vai lá no Salmos 94, no versículo 19, alguém pode ler para mim, por favor? O evangelista Diego, que já está com a sua espada aí. Aleluia! 94. 19. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, teus consolos deleitam a minha alma. Amém. Então, quando a gente vai ler e discorrer sobre o Salmo 94, vai falar de um salmista que estava atribulado por conta de algumas injustiças que ele tinha sofrido. E aí ele vai falar de um Deus que vinga, de um Deus que faz acontecer, de um Deus que age no profundo, no oculto e no escondido. Só que quando ele vem em outras traduções, vai falar justamente da ansiedade. E aí eu fui fazendo umas buscas, escutando alguns pregadores falar sobre ansiedade, e vai dizer assim, ó: a palavra de Deus nos orienta sobre o cuidado que devemos ter com as nossas emoções. Ansiedade é uma emoção. E semana passada eu assisti aquele filme Divertidamente 2, e de verdade eu odiei a ansiedade. Fiquei num ódio, mas num ódio assim, e a minha filha ficava observando as minhas expressões, porque eu me vi na ansiedade. Falei, odiei, não gostei do que eu estou vendo. Então, recomendo à igreja assistir e prestar atenção, porque às vezes a gente acha que é balela, mas não é, irmãos. E quando a gente vem para a luz da palavra, a gente vê o estrago que ela faz. E no desenho retrata muito isso. Ela faz um estrago muito grande na vida da menina lá. E é muito ruim, é muito mal. Eu ficava olhando assim. E a Maria Luísa falava, mãe, mas você está gostando? E eu, tinha hora que eu fechava a cara, tinha hora que eu parava, ficava analisando. E quando a gente se autoexamina, e é o que Paulo vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. Não é um versículo só para ser aplicado em culto de Santa Ceia. É todos os dias, irmão. Quando vai levantar, se examinar, quando vai deitar, sabe, olhar e falar. E vocês vão entender porque eu estou falando isso. Então, ela vai dizer também que também nos ensina a proteger as nossas emoções através de muitos versículos e de personagens que enfrentaram e venceram. O problema do povo é que romantizam demais a Bíblia. E ela não tem nada de romântico, irmãos. Porque a gente olha assim e vê a vida de alguns personagens. Eles acordaram, passaram pelo processo durante o dia, à noite dormiram e no dia seguinte estava tudo resolvido. E não. A palavra vai dizer de pessoas que tiveram crise de ansiedade, vai falar de pessoas que erraram por ter ansiedade, vai falar de pessoas que tiveram que esperar por conta da ansiedade. Então, a palavra vai dizer que o povo perece porque não esquadrinha, não examina, não lê, não medita na palavra do Senhor. Amém. Se a gente pega a Bíblia, irmãos, como nossa bússola para todas as situações da nossa vida, ela vai nos dar diretrizes, ela vai nos ensinar como controlar algumas emoções, principalmente a ansiedade. Aleluia. A ansiedade é considerada até certo ponto uma reação natural do ser humano, sendo até mesmo importante para criar adaptação e reação diante de situações em que a pessoa cria expectativa ou medo. Contudo, deve ser observado qual o nível dessa ansiedade para que não se torne um mal. Então, a ansiedade ela é um bem, mas se eu não tenho uma proporção sobre ela, ela vai desencadear outras coisas e ela não é muito legal não, irmãos. É muito ruim. A gente está vendo aí, a questão da ansiedade tem ganhado espaço nas últimas décadas e ela
milhões? É muito ali, que ansiedade. Né? Misericórdia. E aí, a ansiedade é uma questão de natureza emocional, mas impacta no corpo físico. Ela pode se manifestar em sintomas físicos como tensão muscular e problemas de digestão. No entanto, ela também mexe com o seu sono e com a sua disposição e com a sua alegria. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. A alegria, ela é diferente de felicidade. A alegria, se vocês vão ver, e a gente vai chegar lá no livro lá em Gálatas 5, ele vai falar que é um fruto. Felicidade é algo momentâneo. É algo que se eu tenho dinheiro, eu estou feliz. É algo que se eu não tenho dinheiro, estou triste, estou com depressão. Então, a gente tem que entender que a alegria, irmãos, é algo que vem do céu, é algo que Deus deu a nós, e é um fruto, e a gente tem que buscar por esse fruto sobre a nossa vida. Amém? Nesse sentido, a ansiedade não rouba as coisas importantes da nossa vida, como a paz, a alegria, boas noites de sono e a esperança de um futuro próspero e ao lado da sua família. Então, a gente conhece, a gente sabe de inúmeros casos de pessoas, às vezes, da nossa família. Eu tenho passado por um processo desse com Moisés. E, gente, quando o povo tem a crise, é algo... Espera só um minutinho, Danilo. Oi. Chama ele aí. É que a mãe dele, peraí, irmãos. A sua mãe me mandou uma mensagem e ela queria falar contigo, varão. Então liga para sua mãe, fala que tá tudo bem, que ela precisa ter notícias suas. Vou descansar, eu tenho que acordar 5 horas. É isso aí. Importa que agora eu sou ajudante do cozinheiro. Amém. Bom, então Como você de tudo, como de tudo. Aí, você liga para 5514? pode ser. É esse que Será que então? ela tá em casa? 5514 3102? Número no celular? No celular? Peraí, irmão. Mãe do Will. Fala com ela aí que ela precisa. Ela está me mandando mensagem, ela já preocupada comigo. Voltando. E aí, sabemos que a ansiedade, ela tem o seu lado positivo, amém? Que é normal, é uma emoção, mas se a gente não saber lidar com ela, irmãos, ela vai se tornar uma coisa pecaminosa sobre as nossas vidas. Porque a gente acaba experimentando dela. Conhecendo seus sinais, né, como as palmas das mãos suadas, o coração acelerado, a incapacidade de relaxar ou de permanecer calmo, a sensação de ter um grande peso no peito, perda de sono e uma série de outros sintomas. E aí, o meu menino, que tem 16 anos, acabou desenvolvendo isso daí, e eu fico me perguntando da onde veio, por que veio, porque só tem 16 anos, irmão. E tem as crises mesmo, chega a ficar ansioso, senta e fica balançando a perna, mexe o pé e começa a dar aquela coisa. Minha filha teve que colocar ele para tomar um banho para ver se acalmava. E eu meditando um pouco e pulsando um pouco na Bíblia, eu vou detectar aqui para vocês 6 pontos ruins, negativos, que a ansiedade, se a gente não souber ter controle, se a gente não tiver na base de jejum, de oração e nem da palavra, irmãos, a gente acaba fazendo coisas erradas, e a Bíblia vai nos sinalizar pessoas que por conta da ansiedade fizeram coisas que não eram legal. Então, assim, primeiro ponto, que ela pode se tornar pecaminosa e nos prejudicar. A ansiedade, ela esconde ou ela anula a verdadeira causa do seu problema. Ela vai camuflar. Então, muitas das vezes você pode estar nervoso e achando que é por causa de uma coisa, e na verdade o gatilho é por causa de outra. Então, a ansiedade, quando a gente vai lá em Salmo 139, vamos lá, evangelista Diego. Ela vai, Salmo 139, e esse salmo, ele me deu um despertamento a primeira vez quando o presbítero Ricardo leu. E sabe quando lê e entra assim no seu coração e fala, mano, que salmo poderoso é esse? Leia para mim o Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Aleluia. Quando a gente vem falar assim que a ansiedade ela esconde ou anula a verdadeira causa do nosso problema, irmãos, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos, quando eu falei aqui, né? Levanta, procura saber quem é você, mas principalmente quando você vai dormir, se examina. Examina quais são os problemas que você está carregando. Examina quais são os gatilhos que muitas das vezes te deixam meio paranoico. A gente precisa aprender a separar os problemas, um problema do outro. Às vezes a gente chega no ambiente com raiva do Uber que demorou, ou que não tinha um ar-condicionado, mas na verdade o problema é outro, a raiz é outra. E a gente precisa entender isso. Quando a gente vem lá no Salmo 139, o salmista vai falar: olha, Senhor, me sonda, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau que eu não consegui identificar, me aponta para que eu possa trabalhar sobre isso. Aleluia. Porque, irmãos, o nosso subconsciente ele é uma caixa preta. E quando vem os gatilhos, são de coisas às vezes lá da infância, lá da adolescência, às vezes coisas banais que a gente vai olhar e falar: mas por causa disso. Mas se a gente não guarda e não blinda a nossa mente e não trabalha nisso, o inimigo das nossas almas, a palavra vai dizer que ele está em nosso derredor, ele está nos observando, ele está nos ganhando o tempo todo. E se a gente não se analisa, se a gente não conversa com a nossa mente, com a nossa alma, o inimigo ganha território e ele faz uma exploração e faz um estrago muito grande sobre a nossa vida. Meu Deus. O inimigo por si só, ele não trabalha junto, não trabalha sozinho. Ele precisa de alguma legalidade que você dá. Ele é espírito, irmãos. E se eu dou legalidade, eu tenho brecha, né? O povo, tá para as brechas. Então nessa noite eu vou dizer para você: se examina. Quando chegar lá na sua casa, orou, teve seu momento com o Senhor, sabe? Desabafa com o Espírito Santo. Ó, tem alguma coisa aqui que não está legal. Se examina. Porque muitas das vezes eu deixo uma brecha para o inimigo agir. Às vezes no começo, quando eu tomei posse do pastoreado, e hoje eu posso dizer assim porque teve algumas pessoas que elas foram fundamentais. E chegou em mim: ó, tá errado nisso, você não está acertando nisso, qual é o gatilho, qual é o problema? O problema sou eu. E às vezes a gente fica assim: mas por quê? Mas por quê? E aí, graças a Deus, hoje, né, falando que eu melhorei, aleluias. Mas muitas das vezes, você chega esbaforido, e se você não vigia, você acaba descontando na outra pessoa, que não tem nada a ver com a situação. E às vezes você está ansioso por causa de, né, preciso comprar, preciso pagar, preciso fazer, preciso acontecer. Então, a ansiedade, ela vai anular, ela vai esconder a verdadeira causa dos seus problemas. Então, saiba separar os seus problemas. Aleluia! Quando não souber o que fazer, vai lá no Salmo 139, 23 e 24. Senhor, me sonda. E se o Senhor está vendo um caminho ruim em mim, que eu ainda não consegui identificar o que é, aponta para mim para que eu possa confessar para o Senhor e tratar isso. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Bem, a ansiedade controla o nosso foco. Parece que o mundo só gira em torno daquilo, irmãos. Parece que quando a gente está com problema, só tem aquilo que está na nossa vista e a gente não consegue sair daquela situação enquanto não resolver. Aleluia! O mundo está caindo lá fora, mas você está preocupado com o grão de areia que está ali e não consegue desfocar. Não, quando a gente vai lá para a história de José, quando ele estava preso, né, que ele foi acusado lá pela mulher de Potifar, a palavra vai dizer que ele estava preso. E aí chegou lá dois companheiros, o padeiro e o copeiro. Eles tiveram um sonho e José interpretou, certo? Falou que o padeiro ia ser enforcado, né? Mas que o copeiro ia voltar ao seu cargo. Só que quando ele fala com o copeiro, ele vai dizer em torno de 6 vezes de si mesmo. Ele já estava tão cansado de ficar naquela situação a qual ele não tinha ocasionado nada, ele estava sendo injustiçado, e por 6 vezes ele vai falar: lembra-te de mim, se comigo
solução. Aleluia. E vou dizer uma coisa para vocês. A palavra vai dizer, né, que quando o copeiro é restituído ao seu cargo, a palavra vai dizer que José ainda ficou 2 anos ainda preso. Então, Deus não responde oração movida por ansiedade. Entendeu? Eu apanhei, mas eu vim muito feliz. Eu falei, Jesus, agora o Senhor já me deu as diretivas de como tratar isso. Na ansiedade, todo dia você passa bem oração. O pau está quebrando lá com outras coisas. Não, mas você está ali. Olha, Jesus, lembra de mim. Olha, o Senhor, eu estou aqui. Olha o Senhor, olha o Senhor, olha o Senhor. Verdade. E na ansiedade, Deus vai te olhar e falar assim: então você aprender a descansar. Eu resolvo o seu problema. Aleluia. 2 anos, depois de 2 anos, o copeiro lembrou de José. Olha, tem alguém lá. Mas aí, José já tinha sido tratado, irmãos. Aleluia. Quando Deus colocou José lá para ser governador, a palavra vai dizer que quando o faraó fala assim: mas a quem eu vou colocar para gerir essa situação aqui? E o próprio José vai falar assim: bem, Deus sabe de todas as coisas. Quando você aprende a descansar e você vence a ansiedade naquela situação, Deus sabe o que vai fazer, vou seguir. Fica aí o problema. Então, na oração movida, Deus não vai responder a sua oração movida por ansiedade. Então, se você está ansioso com alguma coisa, descanse. E é fácil? Não é. Ai, meu Deus. 3. A ansiedade nos leva a fazer orações de desespero. Verdade. Jesus sabe. Me socorre, Jesus. Olha, Senhor. Tchau, filho. Vai com Deus. A paz. Jesus, eu quero morrer. Me leva. Porque já está tudo resolvido aqui. E aí, orações de desespero. Jó fez uma oração de desespero. Elias fez uma oração de desespero. Davi. Irmãos, a gente quando está desesperado, principalmente quando você está desempregado e o negócio está quebrando, você faz uma oração: Jesus, se o Senhor abrir uma porta, o meu primeiro salário é todo seu. Irmãos, Jesus. É ou não é? Quando a gente está desesperado, a gente faz uns votos doidos aí, porque quer receber a vitória. Faz. E Jesus, irmãos, ele escuta. Tá gostando? Só que aí, né, a palavra vai dizer: você fez um voto, corra para cumprir. Problema seu se você fez na sua ansiedade, no seu desespero. Eu gostei do que você falou. Então, preste atenção. Não faça, irmãos, nada. Olha, a gente quando vai vendo que a ansiedade faz a gente fazer, dá um ódio na nossa vida, que misericórdia. Só que quando eu olho, irmãos, olha que interessante, quando eu falei, né, a gente tem uma visão da palavra, né, que nossa, o irmão passou, no dia seguinte já estava resolvido o problema. Mentira. O processo que Jacó levou 14 anos no processo lá com Labão por causa de Raquel. Depois mais 7 anos para começar a prosperar. Pensa aí, 7 por 14, 21 anos. E a gente foi da noite para o dia. O processo de Abraão esperando Isaac, 15 anos. E acha que o anjo apareceu, vou te dar um filho, Saraí. 9 meses depois estava lá. Mentira. 15 anos. Processo de Davi fugindo de Saul, 15 anos, irmãos. Já pensou você fugir de uma pessoa que está te perseguindo? 15 anos se esconder em caverna e vai para cá e vai para lá. Foi para a terra do reinado lá de Gate, se fazendo de doido. Tudo para poupar a própria vida. Jó, o processo que eu quis sempre saber e hoje veio a resposta. O processo de Jó, irmãos. Porque quando a gente olha Jó no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, era um poderoso da fé. Mas quando você olha Jó no capítulo 3, quando matou os filhos, ele superou. Perdeu tudo, ele superou. Mas quando o diabo veio e atacou na própria carne dele,
Meu Deus. Amaldiçoa o dia que eu nasci, amaldiçoa o meu nascimento. E esse processo de Jó, irmãos, levou de 7 a 10 anos. Meu Deus. 10 anos. Calma, E a gente achando que foi uma coisa assim, né, de uma semana, que o Senhor provou a vida de Jó. 10 anos se coçando. 10 anos o povo rejeitando, falando. Misericórdia. 4. A ansiedade anula a nossa capacidade de esperar em Deus. Oh, irmãos. Oh, é difícil chorar, esperar no Senhor. Aleluia. Quando a gente vai para aquele Salmo 40, quando eu cheguei no Evangelho há 18 anos atrás, eu queria comer aquele salmo. Porque toda vez que eu chegava em algum lugar, irmã Luciana, Salmo 40 para você. Esperei com paciência. Só que teve um dia, irmãos, que o salmo entrou diferente. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, vai ler a Bíblia, dá pausa nas vírgulas. As vírgulas fazem todo o diferencial. E uma vez, eu não sei onde eu estava, e soou, esperei com paciência no Senhor, vírgula, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Glória. Se a gente pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmãos, a palavra está cheia para nos dizer que o Senhor está com o ouvido inclinado, ouvindo a minha e a sua petição. Aleluia. Só que quando a gente está ansioso, a gente fica cego, a gente fica surdo, e a gente fica naquele desespero achando que Deus não está vendo, que Deus não está escutando, que se a gente não escuta a voz de Deus, olha, irmão, vamos ali que tem um culto abençoado, vai vir um profeta que entrar no CPR, aí você vai porque você quer ouvir a voz de Deus, chega lá, o profeta fala com a igreja inteira, mas não fala com você. E isso te dá uma agonia, e ai meu Deus, Jesus esqueceu de mim, e Jesus não me ama mais. Não, irmãos. Tem situações da nossa vida que Deus ele vai permitir, não é para Ele saber quem nós somos, porque Ele já sabe quem nós somos, mas Ele vai permitir para mostrar quem nós somos na presença dEle. Se a gente vai ficar parecendo um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo, ai, preciso resolver, ou se a gente vai descansar. Aleluia. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê Ana. Ana era perseguida por Penina, afrontada, e foi um processo de 25 anos, irmãos, para ter lá o bonitinho dela chamado Samuel. Subia para adorar, louvar, vinha amargurada, só que no dia que subiram, ela estava amargurada de alma, mas ela foi falar com aquele que podia resolver o problema dela. Aleluia. Tem problema que nos causa ansiedade. Tem alguma coisa que a gente quer e fala, parece que quando a gente quer aquela coisa, todo mundo recebe, todo mundo compra, todo mundo faz, menos você. É mentira? Gente, hoje eu me via assim. Quando eu quero casar, eu via todo mundo, mas até fulana casou e eu tô aqui, Jesus. É pessoal. Não é assim? Você quer comprar um carro e Jesus tá calado. Todo mundo compra, todo mundo. E você fala, Jesus, e aí? Só que Ana, a palavra vai dizer que ela foi lá. Ela colocou a situação no altar e deixou. Aleluia. E como é difícil a gente. Vai lá. A gente deixa. Ai, Jesus está aqui, resolve. Pega o Ah, não, Jesus está demorando demais, deixa que eu resolvo. E aí Jesus fala, bom, resolva aí. Aí quando não dá certo, a gente vem de novo. Ai, Jesus, me perdoa, Senhor. Aí você faz campanha de humilhação, eu estou falando de mim, não. Você faz campanha de humilhação. Ai, Jesus, me perdoa, você ainda estou à frente, que não sei o que, me perdoa. Eu fui desobediente. Aí demora um pouquinho. Ah, Jesus, quer saber? Deixa que eu resolvo, eu passo. O ser humano é assim. O ser humano é assim. E vou dizer uma coisa para você, irmãos. Hoje eu levei umas coisas assim, mas foi resposta. A gente ora acerca de um assunto. Tem coisas que o Espírito Santo ele vai te incitar a orar. Ore por isso, ore por aquilo, ore pelo que você quer,
ore pela nação, ore pelo filho, ore pela... Enfim, o Espírito Santo ele vai te incomodar a você orar por um determinado período sobre a situação. Só que o próprio Espírito, ele vai te comunicar falando assim, olha, não precisa orar mais não. Aleluia. Descansa. Glória. Glória a Porque Deus. ele já subiu ao trono. O Senhor já sabe o que você quer, o que você precisa. Descansa, porque o Senhor vai fazer ele na hora dele. Glória. E quando você lembra da situação, te dá paz. Você quer orar, fala, não, mas Jesus, eu sei que está no teu controle, não tem que orar mais. E você começa a orar por outra situação, por outra coisa. Aleluia. Então que a gente possa estar antenado naquilo. O próprio Espírito Santo, ele vai trazer paz, ele vai trazer direcionamento quando tipo assim, olha, não precisa mais orar por isso não, porque o próprio Deus está resolvendo essa situação. Aleluia. Fica quietinha porque você vai receber vitória, vai receber resposta. Santo Israel. A ansiedade te leva a fazer atitudes impensáveis. E se a gente não tenha paciência, eu não digo nem paciência, irmãos, porque paciência é você saber esperar por um tempo determinado. E eu entendo que longanimidade é você esperar por um tempo indeterminado. Aleluia. Você não sabe como vai acontecer. Então eu estou falando, Jesus me ensina a ser longânimo. Eu não sei quando vai acontecer, eu sei que vai acontecer, mas vai acontecer. E aí, isso me chamou muita atenção. Uma atitude impensada foi quando Davi caiu com Betseba. Ele desejou, ele trouxe, fez o que fez, mandou embora. Dias depois a menina voltou, mandou um recado, olha, estou grávida. E aí o que ele faz? Para tapar a sujeira dele lá, ele manda chamar o marido dela, né? Vai lá, namora com essa mulher, tudo, porque se a criança nascer, não vai nascer com a minha cara, vão falar que era de Urias. Mas a palavra vai dizer que Urias era muito fiel, ele era fiel ao exército, ele era fiel à bandeira que ele servia, e o rei mandando ele namorar, deitar, vai descansar, ele não, como eu vou descansar? E o povo está lá na espada, escudo, eu aqui, não. E a palavra vai dizer que Davi maquina o mal, escreve a carta, Urias leva a carta, então vai, meu irmão, vai lá para o campo de batalha. Ele mesmo estava levando a sentença dele, e quando chega lá, o que estava escrito na carta? Põe ele na frente da batalha, deixa ele só. Meu Deus. Uma atitude impensável. Misericórdia. Só que quando a gente volta um pouquinho os capítulos antes de Betseba, a gente vai ver uma história da mulher chamada Abigail. E quem conhece bem a história de Abigail, vai falar que ela era casada com Nabal, um homem sensato, um homem de duro coração, e que quando Davi precisou de ajuda de Nabal, Nabal não quis ajudar, e Davi ficou furioso, falou o quê? Vou matar Nabal, a casa dele, e não vai ficar um homem ali vivo. E quando Abigail fica sabendo disso, o que ela faz? Pega as provisões que Davi precisava, monta no jumentinho e vai de encontro a Davi. E a palavra vai dizer que quando ela encontra Davi, ela desce do jumento, ela se prostra e ela vem com palavras de sabedoria, aplacando a ira dele, falando, não faça isso, porque você vai chegar no reinado com as suas mãos cheias de sangue. Glória! Está entendendo a diferença de alguém que chegou a falar, não faça besteira, mas quando ele foi lá com Betseba, não tinha ninguém para falar, ei, não faça tal tolice. Aleluia. Glória! Muitas das vezes a ansiedade vai fazer a gente tomar atitudes impensadas. E nós precisamos de alguém que esteja do nosso lado e falar, ei, não faz. Aleluia. Tem alguns irmãos que quando quer tomar algumas decisões, o pastor não tirou a palavra para mim. Ô irmão, estou querendo fazer isso, o que você acha? Porque na nossa insensatez, irmãos, a gente vai fazer besteira e vai respingar para a vida inteira. Eu tenho passado uns processos aí de coisas lá atrás, de 20 anos atrás, e o diabo, que é o nosso acusador. Então não deixe, irmãos, quando você... Peraí, fulano, irmão, minha relação, eu
Saúl vai perder o réu primário. Porque assim, irmãos, nós somos carnais. O mal do povo é achar que é crente virou anjo. Nós não somos anjos, irmãos. Nós somos na terra. A gente fica bravo, a gente quer matar, a gente quer esgoelar alguém. E se a gente não vigiar, irmãos, dá ruim. Como deu aqui para Davi. Beleza, verdade. 6. A ansiedade te leva a ter ações precipitadas. E entenda que é diferente daquilo que eu falei das atitudes impensadas. Saul. Por que Saul perdeu o reinado dele? Porque ele soube esperar. Ele, como rei, ele não poderia oferecer sacrifício. E a palavra vai dizer que, como Samuel demorava a chegar para fazer o sacrifício, ele pegou, ele por conta própria, foi lá e ofereceu o sacrifício. Quando ele terminou de oferecer sacrifício, quem chegou? Samuel. E por conta disso, irmãos, ele foi rejeitado no ministério dele. Saul não roubou, Saul não blasfemou contra Deus, Saul não cometeu a idolatria, mas por conta da ação precipitada dele, o Senhor falou, tchau. E muitas das vezes, irmãos, o povo vai falar que a Deus não rejeita. Rejeita sim. Rejeita sim. Então, lá em Provérbios 19, vai dizer, alguém pode ler o Provérbios 19 aí? Provérbios 19. Pode ler. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livra, terá de livrá-lo de novo. Ouça,
os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Aleluia. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum avistará. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de alevá-la à boca. Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe e filho, quem causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zombra da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão o juízo para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Amém? Então, quando a gente olha para o livro de Provérbios, a gente vê as instruções que o Senhor nos dá. E quando ele fala que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado, às vezes se a gente toma uma decisão precipitada, a própria palavra está falando que você está pecando. E a gente acha que pecado é só a prostituição, é só o adultério, é só um monte de coisa aí. E quando a gente olha que se eu me precipito em tomar uma decisão, eu estou pecando, fica complicado. Então, aprenda a descansar, mas não a desistir. Aleluia. E às vezes, irmãos, a gente está tanto tempo orando. Ah, não quero mais saber não. E aí, às vezes, é naquele dia que o Senhor vem e te entrega a vitória. Aleluia. Então, aprenda a descansar, mas não desista daquilo que Deus te prometeu. Aleluia. Você está demorando? Ah, não quero mais não. Jesus, não quero mais isso não. Deixa pra lá isso daí que tá muito tempo, nada acontece, eu não quero mais saber. Descansa e deixa Deus trabalhar. Se Ele falou que Ele vai fazer, é no tempo dele, é na hora dele, e nós estamos sendo preparados. Quando eu vou para a Bíblia, irmãos, a terra prometida ela já estava pronta, mas Deus estava preparando o povo para adentrar nela. Aleluia. O que Deus tem para nós já está pronto, mas nós temos que estar preparados, porque não é de qualquer jeito. Aleluia. A ansiedade, ela vai roubar a nossa alegria, que é o que eu falei aqui no começo, e a alegria é diferente de felicidade. Quando a gente olha para as cartas de Paulo aos Filipenses, Paulo estava encarcerado, Paulo sabia que ele ia morrer, e ele estava lá escrevendo uma carta para o povo: regozije-se no Senhor. Aleluia. Paulo, ele já sabia o que era passar fome, sabia o que era passar provação, sabia o que era passar açoite, sabia o que era passar necessidade. Paulo sabia. E mesmo assim, irmãos, estando encarcerado, ele escrevia as cartas ao povo, falando: se alegre no Senhor. Isso é a alegria. E ela é diferente de felicidade. Ai, ganhei um carro. Ai, tão feliz. Assim bate ou roubam. Pode. Se roubam o carro, estou em depressão. Hoje o povo fala assim: ah, eu estou com depressão. Irmãos, uma pessoa verdadeiramente com depressão não tem nada a ver com o que a gente vê aí no povo. Você está infeliz, é diferente. E a gente tem que vigiar o que fala, porque as nossas falas o diabo rouba, trabalha e depois cria uma situação e a gente não sabe por que está ali. E depressão, que eu entendo, é uma pessoa que está lá jogada na cama, não quer tomar banho, não quer comer, não quer ver um dia, não quer ver ninguém, irmãos. Uma pessoa com processo de depressão não é o que a gente vê aí, o descontentamento de algumas pessoas, não. Então entenda, a alegria é fruto e é independente se você tem dinheiro ou não, se você tem casa ou não, você está alegre com o Senhor. Aleluia. A felicidade é aquela coisa momentânea.
terrenas, coisas dessa terra. E a alegria são as coisas celestiais. Aí, como vencer a ansiedade? Primeiro, aprenda quem você é em Cristo. A palavra vai dizer que você é vitorioso. Então, creia que você é vitorioso. Aleluia. A palavra vai dizer que você é filho amado. Então, você é amado. A palavra vai dizer que há um espírito de excelência sobre a sua vida, que é o Espírito Santo. Então, você carrega um espírito de excelência sobre a sua vida, irmão. Glória. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Segundo Coríntios 5,17. Aprender quem você é em Cristo ajuda você a agir com base naquilo que Deus fez em você e por você. Quando você entende quem é você em Cristo, comece a olhar para a vida com outros olhos e, consequentemente, agir de maneira diferente. Você percebe o valor que a sua vida tem para o seu Pai e o tamanho do cuidado dele para com você. Quando você entende quem é você em Cristo, irmão, você começa a olhar, nossa, quem eu era lá atrás, mas Jesus, se não fosse o Senhor, eu não tinha conquistado, eu não tinha feito, eu não estaria onde eu estou. A sua vida é tão preciosa para Deus quanto a vida de qualquer personagem bíblico. Da mesma maneira que Deus cuidou do povo que Ele deixou aqui para a gente olhar, se espelhar e aprender, a nossa vida não é diferente da deles. 2. Meditar na palavra de Deus, irmãos. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro de noite, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizeres isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Josué, capítulo 1, versículo 8. Meditar na palavra é investir tempo de tal maneira que ela ganhe espaço no seu coração. E o que tem dentro da gente? As redes sociais? Porque hoje os celulares, aí, se você vê os mais modernos, ele vai te apontar o quanto tempo de tela você está, ele te mostra os aplicativos que você está mais consumindo tempo, e às vezes quando é para, e foi falado aqui no culto de jovens no sábado, quando é para as coisas de Deus, ai eu tenho sono, ai eu tenho preguiça, ai eu não tenho tempo, ai irmã, estuda a palavra, ai eu não tenho tempo, mas... Ou então ficar maratonando lá, Netflix, enfim, nada contra, irmãos. Mas eu acho que se você sabe dosar, tudo é perfeito. Aleluia! Eu costumo dizer lá em casa que quando eu fui morar nessa minha casa, eu não tinha nem televisão, né? Hoje tem Netflix, tem Disney, né? Eu dou risada com os meninos, né? E isso tudo é deles, irmãos, porque eu mesmo, eu nem sabia que estava tendo as Olimpíadas aí lá em Paris, algumas coisas que estão acontecendo, eu nem sabia que no ano que vem já é eleição, para vocês terem noção de tão desapercebida de algumas coisas. Então, quando a gente agrega, quando a gente tem mais no céu na nossa vida, menos a gente quer as coisas terrenas da terra. Tem, amém, não tem? Bora. Amém? A palavra de Deus é vida, e quando ela encontra espaço no seu coração, transforma o seu interior e muda a sua perspectiva sobre o futuro. Em um lugar de um futuro inseguro, a palavra de Deus te faz olhar para o amanhã certo, de que o Pai cuida de você. Ela é a segurança que você precisa. A palavra de Deus não gera ansiedade, porque ela te mostra que Ele cuida de você, que Ele te protege e guarda a sua vida e a da sua família por completo. 3. Declarar a palavra. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim se sucederá. Marcos 11, 24. O que você faz quando alguém em que você confia promete algo? Você considera aquilo feito ou fica se questionando se vai acontecer? A irmã Cíntia falou que vai me dar uma sandália. Eu confio porque eu estou procurando com a Cíntia, estou vendo a Cíntia, ela está me vendo. Uma hora ela vai me dar. Mas e quando Deus promete para a gente fica assim, mas sabe o que Deus vai fazer mesmo? Você pega a visão.
Será que Deus vai fazer mesmo? Porque Deus a gente não está vendo, a gente não está pegando, mas a gente sabe que Ele está conosco. A palavra vai dizer que tem 365 vezes a palavra não temas na Bíblia. Então, não temas a cada dia do ano nós temos. E muitas das vezes a gente se vê em situações adversas e acha que Deus nos esqueceu, nos abandonou. Então, geralmente, quando alguém da nossa confiança nos diz algo, nós ficamos pedindo milhares de vezes a mesma coisa. Então, por que fazemos isso com Deus? Não vamos ficar pedindo. A Fernanda me prometeu um chocolate. A Fernanda vai me dar chocolate? A Fernanda vai me dar chocolate? A Fernanda vai me dar chocolate? Não! E por que com Deus a gente fica? Jesus, você vai fazer? Mas Jesus, está demorando. Mas Jesus, olha, eu quero assim. Mas Jesus, eu quero assado. Sabe? Fica parecendo uma reza. E a gente não reza, a gente ora ao Senhor. Então, na caminhada com Deus, você tem duas opções: confiar nele ou não. Não existe outro tempo. Irmão, estar com Cristo e não confiar em Cristo, está perdendo o seu tempo. Sai de um lugar para outro, porque com Cristo é pela fé, irmão. A gente crê no homem que foi crucificado quando a gente estava lá? Não. A gente escutou e a gente creu. E por a gente crer nisso, a gente está caminhando com Ele, porque Ele falou que vai fazer sobre a nossa vida. Então, que todos os dias você possa crer naquilo que Deus tem falado. Quando a ansiedade domina, é mais difícil para Deus encontrar espaço para agir, porque a tendência do ser humano é procurar soluções com base na força do seu braço. Porém, a única maneira de acabar com esse problema de uma vez por todas é escutando a direção de Deus. A ansiedade pode se tornar um grande problema na vida do ser humano, mas a boa notícia é que a palavra de Deus tem poder para acabar com ela e transformar essa situação hoje. Portanto, não fique preocupado. Onde é que vamos arranjar comida? Ou o que é que vamos arranjar? Onde é que vamos arranjar bebida? E foi falado aqui do maná, né? Não sei quem foi que falou aqui do maná da parte do Senhor. E o Senhor cuidou daquele povo no deserto durante 40 anos. Os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo. E portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Aleluia. Glória. Irmão, quer prosperar? Quer ver a ansiedade te deixar um pouco em paz? É você colocar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar como primícia, irmãos. Glória. E as demais coisas o Senhor Ele vai preparando, irmãos. E Deus Ele prepara. Quando a gente olha lá em Mateus, Ele fala que cuida dos pássaros, que cuida dos lírios. Irmão, se Deus cuida de tudo, não vai cuidar de nós que somos o ser humano feito em imagem e semelhança dele. Aleluia. E muitas das vezes a gente está trabalhando, precisa pagar uma conta e trabalha, deixa de vir para o culto, deixa de congregar, deixa de cultuar para trabalhar. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro, está ganhando aqui, mas está perdendo acolá. E você acaba sendo escravo. Está ganhando aqui, mas está pondo no bolso, o bolso está furado e você não está nem vendo. E as coisas de Deus você deixa de lado. Só que quando eu priorizo o reino, não quer dizer que quando eu priorizar reino não vai vir luta, vai vir peleja. Mas nós estamos debaixo de uma promessa. Glória. Que Ele cuida de nós e Ele vai suprir as nossas necessidades. E quem já passou por essas coisas, nossa, ganhei de fulano uma coisa. Eu estava com vontade de comer carne moída. Aí quando foi ontem, a minha filha foi dar uma voltinha lá na casa da namorada, voltou com um pote de carne moída já pronta, com barrutada. Eu falei, Jesus, como o Senhor cuida. Ele cuida. Irmãos, a Bíblia vai dizer que antes de eu abrir a minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. E por que a gente é tão incrédulo? E por que a gente se deixa se mover pelas coisas do mundo? Hoje, num clique você pede comida, num clique você pede a compra, num clique você pede a roupa, num clique... Tem gente que já nem sai mais de casa. Não se relaciona mais com o ser humano. Se você não tem, você não anda com a gente, você não é bem-vindo. É isso que o Deus tem para nós? Não, irmãos. Mas eu entendo que se eu me posicionar com Deus, Ele vai me proporcionar o melhor da terra. Glória a Deus. Então, nesta noite o Senhor nos deu dicas de como vencer a ansiedade e falou, né?
nessa noite, irmãos, a gente venha colocar esse gigante por terra. Amém. Glória. Ele é um gigante para o mundo, mas para nós, o nosso gigante é o nosso Senhor Jesus. Glória. Glória a Deus. Nessa noite você sai daqui em posse de vitória. Nós vamos orar. Amém. Eu não sei o que te deixa ansioso. Eu não sei o que te deixa preocupado. Eu não sei o que te deixa assim, às vezes, sem dormir, sem comer, né? Sem a ansiedade tira a concentração, né? Às vezes você precisa estudar e não consegue. Então, assim, que nesta noite você ponha no altar. Jesus, é esta situação que está me deixando chateado, ansioso. E o Senhor, Ele vai dar direcionamento, Ele vai dar respostas. Amém? Jesus, nesta noite nós estamos aqui e queremos te agradecer, Senhor, meu Deus, pela diretiva.